Senhor, a nós, Pai. Pai, que o Senhor possa trazer, Senhor, a revelação, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Pai, que nós possamos ser um canal de bênção, Senhor, para aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos, Senhor, com perdão dos nossos pecados, do meu pecado, das minhas fraquezas e falhas, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Nós lemos o texto e é esse texto que nós vamos trazer para os irmãos. Nós vamos pensar, como diz o pastor Cairo, um pouquinho a respeito desse texto. É um livro que eu gosto muito desse livro, e ele traz vários ensinamentos para nós. E conhecendo um pouquinho o porquê que Deus permitiu, né, que o povo fosse levado cativo, uma coisa me chamou muita atenção logo no primeiro versículo do capítulo de número 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. Verso de número 2: o Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá. Aqui me chama muita atenção, porque como assim o Senhor esteve ao lado de Nabucodonosor, inimigo do povo de Deus? Eu sei que o tema central do livro de Daniel é a soberania de Deus e Deus no controle de todas as coisas, isso nós sabemos. Mas o Senhor, para estabelecer a sua vontade e o seu querer diante daquilo que Ele disse que faria, Ele permitiu que Nabucodonosor fosse vitorioso nessa batalha e tomasse não só a cidade, não só o povo, mas que destruísse toda a cidade, que assolasse a cidade, que destruísse o templo construído por Salomão, que acabasse com tudo e deixasse Jerusalém em ruínas. E ele também não só permitiu a vitória do Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jeoaquim, mas permitiu também que todos os utensílios sagrados do templo fosse levado e colocado no templo do Deus da Babilônia. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, às vezes pessoas questionam a soberania e a vontade de Deus. Mas por que Deus permite isso? Por que Deus deixa com que aconteça isso? Por que Deus permite determinadas coisas? O Senhor é soberano. Não cabe nós questionarmos nada acerca daquilo que Ele faz, porque Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano. Eu sei que muitas pessoas, eu conheço algumas pessoas que questionam algumas coisas que acontecem, porque não conformam com a situação, às vezes, que pessoas ou determinadas pessoas passam, ou algumas coisas que acontecem. Quando nós passamos a analisar esse período que nós estamos vivendo de pandemia, nós achávamos que isso iria ser durante um curto espaço de tempo, eu acredito, né? Segundo os especialistas, né, eles faziam o ano passado, nós já faz um ano que nós estamos vivendo e passando por esse momento tão difícil. E eu me lembro que o ano passado os especialistas, eles faziam os gráficos, né? E eles mediam a pandemia, o grau que ela chegava, o topo que ela chegava, que depois a tendência dela era diminuir, a tendência dela era ir diminuindo. Depois botaram uma maior fé na vacina. Eu sei que ela é importante, né? Eu sei que ela é importante, porque isso vai trazer um certo alívio, né, para todos aqueles que precisam.
mas nós entramos no ano de 2021, nós achávamos que ela ia acabando, né, aos poucos, mas de repente veio uma mais forte ainda, e hoje o nosso país, não só o nosso, mas outros países entraram em colapso, e os governantes estão todos perdidos, médicos não sabem o que fazem, porque não tem recursos para atender toda a população, e isso vai acontecendo, nós estamos vivendo um verdadeiro caos. Basta a gente ligar a TV e a gente vê que as coisas estão piorando cada dia mais. E logicamente nós que cremos, nós que confiamos em Deus, nós esperamos nele, mas nós também sabemos que tudo o que está acontecendo é permissão de Deus para tratar com o povo, para tratar com o seu povo, para tratar com a humanidade. E cabe a nós nos humilharmos, cabe a nós confessarmos os nossos pecados, cabe a nós recorrermos a Deus, cabe a nós buscarmos ao Senhor, porque é isso que acontece com aqueles que estão desesperados e perdidos. Nós temos que correr buscando aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. E quando nós olhamos aqui o que aconteceu com o rei Jeoaquim, esse cativeiro já havia sido profetizado por Jeremias, por Ezequiel, e nós sabemos que Jeremias foi um dos que mais profetizaram acerca desse cativeiro, e o Senhor determinou os 70 anos desse cativeiro. Então isso cedo ou mais tarde iria acontecer. Mas o que me chama às vezes a atenção é que parece que as pessoas entram por um ouvido e saem para o outro. Deus ele tem alertado o povo, Deus tem chamado a atenção, a humanidade está se degradando cada dia mais. O povo de Deus parece, não generalizando é claro, mas o povo de Deus parece que está dormindo um sono profundo diante de tudo que está acontecendo. E aqui a gente vê o Senhor determinando os 70 anos que seria de desolação da terra de Judá. Em particular, Jerusalém ficaria desabitada e suas cidades em ruína. Quando estiveram sob o domínio babilônico, os hebreus sofreram uma deportação forçada. A sua terra natal para os domínios da cidade da Babilônia, e lá tornaram escravos. A primeira grande deportação aconteceu no ano 598 a.C. Nessa fase, houve um saque do templo de Jerusalém, mas não na sua destruição. Os babilônicos teve início em 609 a.C. e terminou por volta de 538 a.C., quando o rei Ciro libertou o povo de Judá, porque o Senhor é aquele que levantou o rei Ciro para libertar o povo. E quais foram os motivos que eles foram levados cativos? Um rápido resumo: essa profecia demorou quase um século para ser cumprida. Nem o rei Ezequias e nem o profeta Isaías presenciaram o seu cumprimento. A triste realidade é que ao longo dos anos seguintes, a maioria dos israelitas resolveu não amar e nem obedecer a Deus. A semelhança de muitos cristãos da atualidade, eles se recusam frequentemente até se manterem em paz uns com os outros. Pecados como idolatria, assassinatos de pessoas inocentes, práticas do mal, ouvidos fechados à voz de Deus, e zombarias e desprezo com os profetas de Deus. A palavra de Deus registra outros pecados piores cometidos pelo povo de Deus, contra os quais o profeta Jeremias e Ezequiel ergueram as suas vozes. E isso nos traz uma lição, porque o rei Joaquim, ele foi um rei terrível. Ele foi o sucessor do seu pai, rei Josias, que foi um rei que trouxe uma reforma para o povo de Judá. Um rei que lutou, que batalhou para trazer a lei, para trazer a reforma. E nós aprendemos aqui que filho de peixe não é peixinho, nem filho de pastor não é pastorzinho.
porque ele fez completamente contrário àquilo que o seu pai havia feito, e ele foi um rei mau. A história nos mostra que ele foi um rei muito mau. Os 11 anos do reinado de Joaquim foram desastrosos, diz a palavra. Apesar dele ter tido a oportunidade de seguir o exemplo do seu pai, ele não seguiu. Ele foi completamente contrário àquilo que o seu pai fez. Jeremias descreve como sendo um governador presunçoso, que abusou do seu próprio povo, e perseguiu e matou os servos, os profetas do Senhor. Deus instruiu a Jeremias a profetizar que se ele, o rei Joaquim, em Jerusalém, não se arrependesse, nota que o Senhor não falou somente com o rei, o Senhor falou com o povo também, e o povo não estava dando ouvidos àquilo que Deus estava falando. Nós temos ouvido, principalmente na nossa comunidade, nós estamos atentos àquilo que Deus tem falado conosco. O Senhor tem nos chacoalhado, o Senhor tem nos chamado a atenção concernente à palavra, concernente ao aprendizado da palavra, conhecendo, porque eu disse há pouco tempo atrás, poucos meses atrás, em uma palavra que eu tive a oportunidade de trazer, que o ensinamento não é para nós nos tornarmos sábios e querer às vezes trazer o ensinamento humano para as pessoas. Não, o conhecimento que nós adquirimos na palavra de Deus é para nós estarmos mais parecidos com Cristo. Esse é o objetivo da palavra do Senhor. E aqui o povo, eles não estavam dando ouvidos à voz de Deus. Às vezes eu fico indignado, eu fico triste, porque nos momentos de ensino da palavra, quando às vezes o pastor Caio está ensinando, está ministrando, ou o próprio Adriano está ministrando, e nós estamos acompanhando na nossa casa a transmissão, a gente vê o quão pouco valor as pessoas dão para aquilo que está sendo ensinado. O povo de Deus se preocupa mais, às vezes, em ficar nas redes sociais, do que ficar buscando aprender mais e conhecer mais de Deus. E nesse tempo, não só o rei Joaquim, mas o povo também não queria ouvir as profecias. Eles não queriam, porque as profecias que eram trazidas era de castigo, era de juízo. O cálice de Deus estava pronto para ser transbordado sobre aquele povo. E eles não davam ouvidos àquilo que os profetas falavam. E o rei Joaquim não só fez isso, ele chamou um dos seus oficiais, pegou o rolo e pediu para que eles lessem, e eles, lendo toda a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus iria fazer, pois ele rasgou todo o livro e jogou no fogo. Ele desprezou a palavra de Deus, ele a queimou. E não restava mais nada para acontecer com esse rei, a não ser a própria palavra de Deus sendo acontecendo na vida dele, quando o rei Nabucodonosor tomou toda a cidade e tomou todo o povo, e foi uma desolação total. Agora o povo, eles passam a ser humilhados, escravos. Mas nesse livro ele nos ensina também muitas coisas. Nos ensina que nós temos que obedecer a Deus, nos ensina que nós temos que estar atento à voz de Deus, nos ensina que nós temos que estar sempre diante de Deus, confessando os nossos pecados, nos santificando mais, buscando mais ao Senhor, nos colocando mais na presença do Senhor, porque é isso que nós precisamos. Mas nós olhamos para um outro lado, nós vemos uma igreja completamente parada, nós vemos um povo completamente estagnado,
alienados diante do caos, diante de uma situação, diante de hospitais que não têm condições sequer de receber um paciente, pessoas morrendo na porta do hospital por falta de oxigênio e outras coisas mais. Ao contrário, o povo devia se unir, o povo deveria buscar, o povo deveria orar e clamar misericórdia a Deus. Mas não, nós estamos acomodados, nós estamos pacíficos diante da situação. E aqui então, a palavra nos ensina sobre 4 jovens que eu acredito que eles tinham por volta de 17 anos. A palavra do Senhor nos diz, no versículo de número 3, que o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse algum dos jovens israelitas da família real e da nobreza. Olha a forma que ele age. Ele começa humilhando aqueles que eram os cabeças. Ele começa humilhando a nobreza, aqueles que mandavam, aqueles que estavam na nobreza. E chamou então e pediu para que escolhesse. E esses jovens tinham que ter qualidades, eles tinham que ser saudáveis, eles tinham que ter boa aparência, e eles tinham que ser instruídos em diversas áreas de conhecimento e que tinham que ter entendimento. E aí então eles trouxeram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Uma coisa que o rei fez, e o rei determinou também, que esses jovens deveriam se alimentar das iguarias, daquilo que era servido no palácio. E se nós formos analisar a palavra, isso ia contra a lei de Moisés, porque eles comiam coisas que a lei proibiam de comer. Eles faziam coisas que a lei proibiam de fazer. E quando eles trouxeram esses jovens, a palavra do Senhor nos diz, no versículo de número 8, que Daniel ele tomou uma atitude diante do caos, diante da situação que eles estavam vivendo, porque eu acredito que para aquele povo não havia esperança, não havia nenhuma esperança. Eles foram tomados pelo rei Nabucodonosor, foi destruído tudo o que eles tinham, eles não tinham mais nada e foram levados escravos. Eu acredito que para todos eles não haviam esperanças, não havia uma sequer esperança. Mas nos chama a atenção quando esse jovem toma uma posição diante do caos, diante da situação. Esse jovem ele toma uma atitude de servo, uma atitude de quem conhece a Deus, de quem teme a Deus e de quem conhece o seu poder e a sua soberania. E esse jovem então, ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias, não se contaminar com tudo aquilo que era servido. Irmãos, hoje me entristece quando eu vejo cristãos dando mau testemunho. Tem cristãos que estão perdendo para pessoas do mundo. Tem cristãos que envergonham o evangelho. Tem pessoas que deveriam ter vergonha de falar que é evangélico, porque ele envergonha a palavra, ele envergonha o evangelho de Cristo, porque as suas atitudes são piores do que pessoas que não professam a mesma fé que nós professamos. Pessoas que estão nas igrejas, cultuando, cantando, mas por trás disso faz coisas piores, envergonhando o evangelho de Cristo.
não valorizando a palavra, não valorizando os ensinos, não valorizando nada, vivendo uma vida mundana. Isso nos traz muitas tristezas ao nosso coração. Mas aqui esse jovem, ele decidiu no seu coração: eu não vou me contaminar com as iguarias, com tudo aquilo que serve nesse palácio. Eu vou fazer a diferença nesse palácio. Eu não vou ser influenciado, eu vou influenciar. Na cabeça dele, ele queria influenciar outros e não ser influenciado. Hoje nós precisamos de influenciar o mundo e não sermos influenciados pelo mundo. Nós temos um nome a zelar, que é Cristo. Nós temos uma cruz a zelar, porque custou o preço de sangue. O preço foi muito alto que foi pago por nós. Nós estávamos condenados ao inferno, mas o Senhor pagou a dívida que nós tínhamos. E Ele zerou essa dívida, pregando, cravando o teu único filho na cruz do Calvário, para nos garantir a salvação. Nós não podemos ser iguais ao mundo, nós temos que ser diferentes, nós temos que fazer a diferença. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Como eu gosto desse versículo, como eu gosto não só desse versículo, mas de viver esse versículo. Toda vez que eu lembro desse versículo, eu lembro que eu tenho que ser diferente, que eu não posso proceder da maneira que eu era, eu tenho que mudar a cada dia, eu tenho que ser transformado a cada dia. E esse jovem então, ele colocou no seu coração que ele não iria contaminar com a comida, nem o vinho que era servido. E ele pediu então permissão ao chefe dos oficiais para não comer esse alimento, a fim de não se contaminar, versículo de número 8. Veja bem, por essa atitude, quando nós tomamos uma atitude em favor da palavra, em favor daquilo que agrada ao Senhor, o Senhor, Ele peleja por nós, Ele cuida de nós, Ele nos dá vitória naquele propósito que nós estamos fazendo. Ele fez um propósito no seu coração: eu não posso me contaminar. E o Senhor então deu graça a ele, porque no versículo de número 9 diz assim: Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia por Daniel. Olha só, por uma atitude positiva da parte de Daniel e daqueles jovens. Eu acredito que Daniel se apresentou e ele também influenciou também Ananias, Misael e Azarias. E o Senhor então diz a palavra no versículo de número 9, que dentro do controle de Deus, dentro da soberania de Deus, o Senhor fez com que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia para com Daniel. É isso que Deus faz quando nós, no nosso coração, nós nos propusemos a não nos contaminar, a viver de modo diferente, a viver totalmente de modo diferente daquilo que nós éramos antes de irmos para Deus, para Cristo, para os caminhos de Deus. E aí então, diz a palavra que o Aspenaz, ele teve medo, porque ele estava desobedecendo uma ordem do rei. E uma ordem do rei desobedecida, ele poderia perder a sua cabeça. E ele determinou, e ele disse: ele determinou o alimento que vocês devem comer e vinho que devem beber. E se vocês ficarem com aparência abatida em comparação com os outros rapazes da idade de vocês, temo que ele manda cortar a minha cabeça. E Daniel então se posiciona novamente no versículo de número 11
E ele diz, falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele e dos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel então coloca uma situação para ele e diz assim, no versículo de número 12: faça uma experiência conosco durante 10 dias. Irmãos, eu creio que esses 10 dias para Daniel, Azarias, Misael e Azarias, eu acredito que foram 10 dias de muito clamor, 10 dias de muita busca a Deus. A palavra do Senhor nos diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Era um jovem compromissado, comprometido com as coisas de Deus. A palavra do Senhor nos ensina, Paulo aconselhando a Timóteo, um jovem pastor, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 a 3, diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confia a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Ele pede para que Timóteo pudesse se fortalecer na graça que há em Cristo, porque essa graça que nos sustenta. Nós temos que nos posicionar, nós temos que agir diferente, nós temos que pensar de modo diferente, e nós temos que crer que Deus ele vai mudar a nossa situação, Deus vai mudar essa situação que nós estamos vivendo. Tem pessoas que não têm mais esperanças. Eu acredito que até no meio do povo de Deus ainda falta crer nessa esperança. E durante esses dias Deus colocou muito no meu coração essa questão da esperança. E para esse jovem e para esses jovens havia esperança. Mesmo vivendo num lugar onde não era deles, os costumes não eram deles, a língua não era a mesma, eles tiveram que mudar a sua língua, tiveram que mudar o seu alimento, tiveram que mudar os seus nomes. Mas mesmo assim eles não perderam a esperança em Deus. Daniel não perdeu a esperança no Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Daniel, ele continuou no palácio até o 1º ano do reinado do rei Ciro. 60 anos, mais de 60 anos trabalhando, mas nunca deixou de buscar ao Senhor, de servir ao Senhor, num país que não era dele, numa língua que não era dele, com pessoas que não professavam a mesma fé que ele, mas ele fez a diferença, e nós temos que fazer a diferença nos dias que nós estamos vivendo. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de clamar ao Senhor, não é tempo de ficar estagnado, não é tempo de nós pararmos, é tempo de esperança, é tempo de crer, é tempo de fé, é tempo de confiar no Senhor, que Ele é aquele que está no controle de todas as coisas. Paulo fala também a Tito no capítulo 2, do versículo de número 1, ele diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. E ele segue da mesma maneira, encoraja os mais jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Ele não só chama atenção, mas ele fala: você tem que ser exemplo. Que exemplo que nós estamos sendo para esse mundo? Que exemplo que você está sendo para a sua família? Que exemplo que você está sendo para os seus amigos da escola, da faculdade, do trabalho? Que exemplo que você está sendo? Você é um cristão. Você tem que fazer a diferença. Você tem que mostrar a diferença. E esses jovens, eles queriam ser diferentes. Nós sabemos que nós não devemos olhar muito pela aparência, mas às vezes, dependendo da aparência,
ou da maneira que nós nos portamos, nós não fazemos a diferença de maneira alguma. Ele continua dizendo, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostra integridade e seriedade. Olha o que Paulo estava cobrando de Timóteo. Seriedade, integridade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer para aqueles que se opõem a você, para aqueles que se opõem a nós. Nós estamos cheios de opositores. Nós temos opositores no meio do nosso trabalho. Nós temos opositores no meio no meio familiar, no ciclo familiar. Nós temos opositores na faculdade, onde você estuda. Nós temos. Mas se nós fizermos diferença e se nós influenciarmos, eles vão ficar envergonhados. E é esse proceder, é dessa maneira que nós temos que fazer. E então diz no versículo de número 12, e ele pediu para que fosse feito essa experiência durante 10 dias. E ele pediu apenas legumes e água para beber. Irmãos, nós sabemos que, imagina comer só legumes e beber água. E ele fez então, e diz a palavra no versículo de número 13, que terminados os 10 dias, ele disse assim, terminados os 10 dias, compara a nossa aparência, Daniel falando, com os rapazes que comem as iguarias do rei. Faça o teste. E o assistente então concordou com a sugestão e fez a experiência com eles. Olha Deus agindo, olha Deus trabalhando. Ele propõe no seu coração, eu não posso me contaminar com essas coisas. Deus agiu, Deus interviu, Deus trabalhou, Deus fez com que ele aceitasse esse desafio, essa experiência. E no versículo de número 15 diz que passados 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos do que os outros rapazes que alimentaram a comida do rei. Não importa que nós vivemos juntos, não importa que nós estamos no meio do mundo todos os dias, porque não tem como. O Senhor disse, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Nós convivemos, nós vivemos no meio deste povo, mas nós não podemos portar como eles, temos que fazer a diferença. E a palavra fala que terminando então esse período, eles estavam muito mais bonitos, a sua aparência era melhor do que aqueles que comiam as iguarias do rei. Quando nós nos propusemos andar na direção de Deus, lutar contra o pecado, lutar contra todas as coisas que nos faz sair da presença de Deus, o Senhor é aquele que peleja, o Senhor é aquele que nos dá vitória, porque é decisão minha, é decisão nossa, cabe a você tomar essa decisão. Quantas famílias, existem pessoas que estão às vezes sozinhos servindo a Deus. Eu não sei se é o seu caso, se você está nos assistindo neste momento, mas querido, querida, não deixe de servir a Deus. Lute com todas as suas forças. Não se envolva com pessoas que não professam a mesma fé. Lute, porque Deus ele vai te dar vitória. No meio de um povo que às vezes você fala, só eu sirvo a Deus, o Senhor vai te dar vitória. Honre ao Senhor, busque ao Senhor, e o Senhor ele vai te dar vitória. No verso de número 17 diz que Deus concedeu aos 4 jovens aptidão em comum para entender
todos os aspectos da literatura e da sabedoria. O Senhor deu um entendimento para eles incomum, especial para eles. Mas a Daniel, ele deu algo especial. Ele concedeu a capacidade de interpretar sonhos e visões. Olha que coisa linda, esses jovens sendo influenciando todo aquele palácio, todo aquele povo. Lógico que nós vamos ver o quanto que Daniel sofreu por essa atitude, o quanto que Daniel sofreu por tudo isso, mas em todos os momentos de prova de Daniel, o Senhor esteve com ele, o Senhor o abençoou, o Senhor o guardou e o protegeu, durante todo a sua estadia naquele palácio que durou 70 anos praticamente. O Senhor foi com ele, o Senhor deu vitória, o Senhor mostrou que Ele é fiel e justo. E nós temos que proceder da mesma forma. Nós temos promessas, e quantas pessoas esqueceram das promessas de Deus? Quantas promessas tem na Bíblia e na nossa vida, na vida dos nossos familiares, que Deus prometeu e muitas pessoas já esqueceram. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo de número 13 a 15, fala de um homem chamado Abraão. E quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior para jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo que eu o abençoarei e o farei numerosos, e serei numerosas seus descendentes. Uma promessa que ele esperou 35 anos para ter o seu filho, mas o Senhor o honrou, o Senhor o abençoou. A perseverança de Abraão fez com que ele recebesse na promessa. E a palavra nos diz, em Hebreus 6,15, foi assim que, depois de esperar pacientemente, irmãos, nós temos que esperar com paciência. Nós temos que esperar pacientemente. Nós não podemos de maneira alguma nos desanimar. Nós temos que crer que essa crise vai passar, que essa pandemia vai passar. Nós estamos aqui ansiosos, esperando para aquele grande dia que nós vamos reunir toda a igreja, nós vamos poder abraçar uns aos outros, nós vamos poder fazer aquilo que nós mais gostamos de fazer, que é estar perto de pessoas. Mas enquanto isso, nós estamos aqui buscando a misericórdia de Deus, porque Deus, Ele sabe o momento certo de dar um fim nessa pandemia. Mas do jeito que as coisas estão, do jeito que as coisas estão caminhando, parece que o povo acha que já passou tudo isso, porque estão vivendo de maneira completamente fora. Tem pessoas que não está nem aí para os cultos, não está nem aí para vir para a igreja, não tem vontade sequer de estar na igreja, e põe desculpa na pandemia, põe desculpa na situação. Mas aqueles que são fiéis, o seu coração arde, quando ele vai chegando a hora, o momento de estar na casa de Deus para prestar cultos ao Senhor. Isso é dolorido para nós, é doloroso para nós. E nós temos que ter essa esperança. Não só esperança, mas esperança de vida eterna. Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 1, do verso 3 a 7, ele diz assim: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia,
Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Você tem noção disso? Daquilo que Deus prometeu para nós? É o que Deus tem para nós. Nós temos que ter esperança de dias melhores, nós temos que ter esperança de uma vida eterna. Isso, muito em breve, eu creio que isso vai acontecer na minha vida e na sua vida e no meio do povo de Deus. Olha para a situação que nós estamos vivendo. Olha para a situação, o homem está perdido, os governantes estão perdidos, ninguém sabe o que faz. Esquece que existe um Deus. Esquece que existe um Deus que controla todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. Mas nós temos essa esperança. Nós temos uma herança guardada nos céus. E nós alcançamos isso mediante a fé. Nós somos protegidos pelo poder de Deus, diz Pedro, até a salvação chegar. Nós somos protegidos todos os dias, guardados todos os dias. Ontem nós estávamos conversando com um pastor, nosso amigo. Ele estava relatando a vida de uma pessoa que no mercado e ela não sabe. Então, se não é a mão de Deus sobre as nossas vidas, se não é a proteção de Deus sobre nós, nós podemos até ficar, e nós temos que ficar quietos na nossa casa, mas nós não estamos livres dessas coisas, nós não estamos. O que nós temos que pedir é a misericórdia de Deus. É isso que nós temos que pedir, é a misericórdia de Deus. E nós temos que crer no Senhor. Eu tiro algumas conclusões de tudo isso que aconteceu durante o reinado do cativeiro da Babilônia, o cativeiro da Babilônia. A ira de Deus virá como veio para o povo de Judá. Isso é fato. O cálice de Deus está para transbordar. Isso é fato. É algo que não tem como nós fugirmos. O cálice de Deus está próximo para ser derramado. Jeremias 25:15. Outra coisa que eu aprendo é que Ele é sempre e será sempre soberano. E Ele está no controle de todas as coisas. Eu aprendo que é possível viver em um ambiente ímpio e pagão. É possível. É possível fazer a diferença num lugar desse. É possível viver em santidade nesse mundo tão perverso. É possível. É possível eu influenciar e não ser influenciado. A conclusão de tudo isso é que Deus tinha grandes propósitos ao permitir que o seu povo sofresse o cativeiro na Babilônia. Os objetivos eram que o povo tomasse consciência sobre a majestade e a supremacia de Deus, e também visse as predições divinas sendo cumpridas. Porque Deus falou, Deus avisou. Tudo que aconteceu, o Senhor avisou. E Deus tem avisado. O Senhor tem alertado o seu povo. As mensagens, se nós formos analisar, o Senhor tem falado para o povo buscar Ele, para o povo santificar mais. Os anos de cativeiro foram amargos e difíceis.
pois a Babilônia é apresentada como extremamente corrupta e opressora ao povo de Deus. Muitos aspectos de sua cultura e religião estão mesclados com elementos da cultura e outros povos. A palavra Babilônia está associada à palavra Babel, quer dizer confusão. E os homens que se associam a ela enchem-se de ambição, rebeldia e poder. O objetivo deles era alcançar o céu. Não há a menor dúvida que a Babilônia, fundada por Nimrod, deu considerável contribuição para o ingresso da idolatria no mundo religioso. Tudo isso o povo teve que viver, o povo de Deus, no meio desse povo, no meio dessa nação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa guardar a nossa vida, guardar a nossa família. Porque nós precisamos de influenciar pessoas. Nós temos que influenciar este mundo e não sermos influenciados por ele. Nós temos que portar completamente diferente de tudo o que eles fazem. Nós temos que ir na contramão de tudo isso. Se nós queremos realmente professar a nossa fé, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado, nós devemos ir na contramão de tudo o que está acontecendo nesse mundo. E nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias. Nós precisamos de colocar a nossa boca no pó todos os dias e crer que o Senhor é aquele que peleja por nós. Que nós possamos ter esperança, assim como Daniel teve esperança. Ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que tudo aquilo teria um fim, seria os 70 anos. Nós temos que crer e confiar que tudo isso que nós estamos passando, isso tem um fim. Cabe a nós buscarmos ao Senhor, confiarmos no Senhor e esperarmos no Senhor. Porque Deus, Ele tem promessa de dias melhores. E que isso tudo sirva de ensino para todos nós. Que nós possamos tirar o máximo de proveito diante da situação, diante de tudo o que está acontecendo. Que passando essa pandemia, nós venhamos ser pessoas, cristãos diferentes, famílias diferentes, povo diferente. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Oremos agora em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Pai, nós aprendemos, Senhor, com esses jovens, Senhor, que diante de toda aquela calamidade, Senhor, diante de todo aquele caos, Senhor, eles não pararam, Senhor. Eles não esqueceram de Ti. Pelo contrário, Senhor, eles buscaram a Tua presença. Eles oravam, Senhor, 3 vezes ao dia, Senhor, porque criam em Ti, confiavam em Ti. Eles preferiram, Senhor, adorar a Ti, arriscar as suas próprias vidas, Senhor, mas não agradar a vontade daquele rei e as ordens daquele rei. Eles quiseram ser diferentes e fazer a diferença, Senhor. Pai, que nós venhamos, Senhor, aprender com esses jovens a ser diferentes, Senhor. Que a nossa linguagem, o nosso linguajar seja um linguajar santo e sadio, Senhor. Que o nosso procedimento seja um procedimento cristão, santo, Senhor. Que as nossas atitudes, Senhor, sejam atitudes de cristãos, Senhor. Pessoas lavadas, pessoas remidas no sangue de Jesus. Que nós venhamos valorizar, Senhor, o Teu sacrifício na cruz do Calvário.
Que nós venhamos valorizar, Senhor, tudo que o Senhor fez e tem feito por nós, Senhor. Que nós possamos aprender, Senhor, a ser influenciadores e não ser influenciados, Senhor. Continua, Deus, a guardar o teu povo, guardar a tua igreja, guardar a cada um, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo.